Fala pessoal da Via, eu sou o Vitor Faria. E eu sou o Milton Aguiar. Mais uma semana de bastante conteúdo para você trabalhar teatro, arte, cinema e um montão de coisa bem legal aí dentro da sua casa, certo? Passada nós falamos sobre A Escola de Rock, um filme muito legal que tem uma montagem nacional, inclusive, de um musical aqui. Na aula de hoje a gente vai falar sobre um filme chamado Um Contratempo, uma obra produzida em 2016 de Oriol Paulo. Manda ver. ¿Vienes a casa o te quedas en Barcelona? Me voy a casa con vosotras. Avísame cuando embarques. Te quiero. ¿Y yo a ti? O filme conta a história de Adrian Doria. O negócio dele é um sucesso, tem uma família muito bem estruturada, a ideia é de família perfeita. Empezó la pesadilla. Según el informe de la policía, los testigos oyeron gritos pero no vieron salir a nadie por la puerta del... Tudo corre muito bem pro Doria, até que ele desperta em um quarto de hotel, depois de ser atingido na cabeça, e encontra sua amante, Laura, morta no banheiro, coberta com um monte de notas de euros. Que según su versión, el asesino de su amante se evaporó. Es la mejor preparadora de testigos que existe. Ha aceptado que tú seas su último caso y te aseguro que no piensa perderlo. Com toda a vida idealizada desmoronando, Doria recorre à melhor advogada de defesa da Espanha, Virginia Goodman, e eles tentam juntos descobrir o que realmente aconteceu na noite anterior. ¿Quiere jugar? Pues juguemos. Me mienta más. Es una trampa. Esa mujer ocultaba algo. Y usted también. O que é muito interessante da gente observar no filme Um Contratempo? Ele é um filme de suspense, aquele típico filme que você vai ligando as peças de um quebra-cabeça, e ele tem detalhes durante o roteiro que são muito legais da gente perceber. Esse filme é a segunda obra de destaque da carreira do diretor Oriol Paulo. O primeiro foi o filme O Corpo, em 2012, que teve uma boa repercussão também, e Um Contratempo vem nessa mesma linha de suspense, de mistério, de trabalhar o espectador, de trabalhar a mente do espectador para que, obrigatoriamente, você vá ligando os pontos. O Oriol Paulo ficou conhecido desde O Corpo como diretor que engana, e aí ele te dá uma pista e ele te engana de novo. Pra quem curte esse tipo de filme meio que investigativo, que você acompanha a trama e vai investigando junto com os personagens, sem sombra de dúvida, Um Contratempo é um prato cheio. É um filme espanhol. Tem uma diferença muito grande, por exemplo, se a gente comparar com o filme que nós vimos na semana passada, que é o Escola de Rock, por exemplo. O Escola de Rock é um filme americano, dinâmico, agitado, paleta de cores bem vibrantes. O filme Um Contratempo é um filme espanhol. Ele acontece em outro ritmo, ele é um pouquinho mais lento, as coisas demoram para começar a acontecer. Então, claro que é um filme que, para além do suspense, para além da investigação, requer um pouquinho de paciência porque ele começa em um outro ritmo. Muitas das cenas não têm uma condução de trilha sonora, isso é legal da gente observar. Muitas das cenas acontecem em silêncio absoluto. Isso provoca automaticamente uma inquietação na gente, porque você está só ouvindo o som ambiente. Muitas das vezes os personagens estão em lugares afastados, onde não tem ninguém por perto, então não há ruído, não há barulho nenhum. E às vezes em que há uma condução de trilha sonora, ela acompanha de forma crescente toda a movimentação dos personagens para conduzir mesmo a história e deixar o suspense ainda mais acentuado. Outro detalhe muito interessante da gente observar é a paleta de cores que o diretor e o diretor de fotografia escolhem para trabalhar nesse filme. Ele é um filme mais lento, que acontece em um outro ritmo, uma outra dinâmica, e a paleta de cores influencia também. A gente pode observar que durante quase 100% do filme existe uma paleta mais acinzentada, com tons azuis, cinzas, tons mais nublados, se assim a gente pode dizer. E esses mesmos tons, eles vão variando durante o filme, quando, por exemplo, a personagem da Laura conhece outras pessoas que não estão completamente ligadas à trama toda, ao caos todo que está acontecendo. Quando as cenas vão para dentro da casa desse casal, elas são um pouquinho mais quentes, um pouquinho mais amareladas. Os diretores vão brincando com as paletas de cores para conduzir ainda de uma melhor maneira toda a atmosfera que o filme compõe. Mas é claro que Um Contratempo não é um filme inovador, não é um filme que traz um diferencial para o cinema, não é isso. Mas ele tem um roteiro estruturado de uma forma tão inteligente, tão bem amarrada, que automaticamente você embarca na história, desde que você aceite o jogo. Porque às vezes a gente assiste algum filme e a gente não se dá o direito de ser enganado. A gente quer decifrar, a gente quer entender o filme, a gente quer matar na primeira cena. Então se você assiste Um Contratempo
comprando aquela ideia de que você vai investigar junto com a trama, é um filme delicioso. Ele passa muito rápido e ele tem amarrações muito bem feitas no roteiro, que fazem com que você se sinta imerso naquela história, descobrindo todos os casos junto com os personagens. Isso é muito legal. Outra coisa bem legal que o diretor propõe também é a ideia de que o filme inteiro aconteça em um mesmo lugar. Claro que existem flashbacks, ou seja, durante a conversa dos dois protagonistas, que é o Dória e a sua advogada, durante a contação do Dória, os fatos vão sendo relembrados e a gente vai vendo isso, a gente vai acompanhando isso. Mas o filme inteiro, do início ao fim, acontece naquele quarto de hotel onde o Dória está sendo preparado por essa advogada para depor. A audiência, logo aí, eles têm um curto período para entender o caso e entender como eles vão se defender. Aliás, é bem legal a gente destacar o trabalho de interpretação da advogada, que é a Anna Wadner. Ela tem uma construção muito forte, muito imponente, muito segura de quem é aquela advogada, e isso traz um refino muito legal para o filme. O filme começa de maneira muito elegante com a chegada da advogada. E no decorrer do filme, a gente vai percebendo oscilações da construção dessa personagem para conduzir o Dória, para conduzir o interrogatório, para prepará-lo em 100%. E a atriz faz de uma maneira brilhante. Como é um filme espanhol, é interessante que a gente assista na língua original e acompanhe a legenda do filme. Até pra gente perceber a musicalidade da fala espanhola. Uma dica é, se você for assistir dublado, a dublagem é bem legal, é muito bem feita. Se você conhecer de dublagem, possivelmente você mate o filme na primeira cena. Então, se possível, assista na língua original legendado, para que você fique o filme inteiro tentando entender e descobrir junto com os personagens o decorrer da história. É o típico filme que você pode demorar o filme inteiro para sacar e entender, ou você pode decifrar ele na primeira cena e só ir acompanhando a costura e a amarração da história. Mesmo que você decifre na primeira cena, você vai querer entender como as coisas aconteceram. E isso é uma sacada muito inteligente da direção, que é, tudo bem, você pode entender aonde nós vamos chegar, mas como nós vamos chegar lá é que é a grande graça. O saldo do filme é bem positivo, é um filme que sem dúvida vale muito a pena a gente conhecer e prestar atenção nesses detalhes. A amarração do roteiro, a paleta de cores mais acinzentada para conduzir o mistério e o suspense todo, e o trabalho de interpretação do elenco inteiro, mas da Anna Wadner especificamente, que tem uma construção muito legal, é um trabalho belíssimo da gente acompanhar. O que nós vamos fazer para a semana que vem? Chegou a hora da lição de casa. Aliás, muito obrigado pelas tarefas todas que vocês têm desenvolvido. Os resultados têm sido muito superiores ao que a gente imaginava, então muito obrigado pela participação de todo mundo. Nós vamos voltar no que nós temos falado durante as aulas todas, que é o seu filme favorito. É legal a gente trabalhar sempre o nosso filme favorito, porque a gente vai investigar ele de tal maneira que a gente vai entender o porquê que a gente gosta dele, para além de só gostar. A gente vai entender que a gente gosta dele por conta das cores, por conta da trilha, por conta dos personagens, por conta do roteiro. Então você vai voltar no seu filme favorito e você vai transcrever uma cena de conflito. O que é uma cena de conflito? Onde algo acontece que influencia em 100% no decorrer da história. Por exemplo, se eu tenho uma cena onde os dois personagens estão em uma cafeteria e eles estão só discutindo o que eles vão tomar de café, o que eles vão comer, aquela cena pro decorrer da história não é uma cena de conflito, ela não tem uma influência muito ativa no filme. Então essa cena você não escolhe. Onde há uma revelação, onde há alguma discussão, onde há algum conflito, alguma coisa que para a amarração da história seja fundamental. Você vai escrever essa cena, uma cena de 2 minutos no máximo, e o que a gente, enquanto roteirista ousado e atrevido, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever a cena exatamente como ela é, e nós vamos escrever ela como ela é, mudando o final dela, mudando o desfecho dela. Por quê? Quando a gente assiste um contratempo, a gente percebe que as cenas todas elas são apresentadas em várias versões. Então tem a versão do Dória, tem a versão da advogada, tem a versão do pessoal que estava no hotel e acompanhou o caso. Existem várias versões. Você vai estabelecer qual é o final daquela cena, como ela termina. Suponhamos que um casal esteja em casa, em um grande conflito, e eles estão discutindo sobre a separação. E eles discutem, estabelecem de fato que vão se divorciar. Ok. Na sua cena, no seu trabalho como roteirista, eles vão discutir, eles vão construir tudo aquilo, eles vão definir que vão se separar, mas no final eles estabelecem que eles vão viajar juntos para tentar um recomeço. Lembrem sempre que não tem certo e não tem errado. A ideia é que a gente experimente a escrita, que a gente experimente a brincadeira do storyboard, como vocês já fizeram, que a gente experimente entender a ficha técnica de uma obra que a gente goste, para que a gente ganhe vocabulário crítico, para que a gente possa experimentar um pouquinho disso tudo dentro da nossa casa. Pega a cena como ela é e muda o desfecho dela. Importantíssimo que na atividade vocês coloquem a cena como é, começo, meio e fim, e a cena como vocês deixaram no final. Beleza? Acompanhem a Via Cultural, a interação de vocês tem sido muito positiva, então continuem com essa interação, porque para nós isso é muito importante. E não esqueça das lives, todo sábado às 4 horas da tarde, no perfil do Instagram da Via Cultural. Beleza? Uma ótima semana para vocês, até semana que vem, muito obrigado, tchau!